Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com os seus corações. Uma história sobre reconhecimento, sobre como às vezes as pessoas mais simples ao nosso redor podem carregar uma sabedoria que nem imaginamos. Vamos conhecer Helena, uma jovem empregada que um dia fez uma observação que mudou completamente a vida de seu patrão milionário. Uma descoberta que ele inicialmente ignorou, até que a realidade bateu à sua porta de uma forma que ninguém esperava. E quando a verdade veio à tona, as consequências foram muito além do que qualquer um poderia imaginar. Preparem-se para uma jornada de humildade, gratidão e um amor que nasceu das circunstâncias mais inesperadas. Quero aproveitar para agradecer cada um de vocês que sempre estão aqui, que comentam, que compartilham nossas histórias com amigos e familiares. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, aperta esse botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Agora me conta uma coisa. De qual cidade vocês estão nos ouvindo agora? Deixa aí nos comentários. Adoro saber de onde vem esse carinho todo que vocês demonstram pelo canal. Bom, chega de conversa e vamos ao que interessa. Nossa história está começando agora. Helena acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Mesmo nos fins de semana. Era um hábito que tinha desde criança, quando ajudava a mãe nos afazeres domésticos antes de ir para a escola. Agora, aos 24 anos, esse ritmo continuava sendo parte natural de sua rotina. Ela se levantava em silêncio no pequeno quarto de empregada, na mansão dos Monteiro, tomava um banho rápido e começava mais um dia de trabalho. A casa era imensa, com 3 andares e uma área externa que incluía jardins bem cuidados, uma piscina olímpica e uma garagem que comportava 5 carros importados. Helena tinha orgulho de manter tudo impecável, cada detalhe no lugar certo, cada superfície brilhando como se fosse nova. Ela trabalhava ali há 6 meses, desde que respondeu a um anúncio no jornal procurando uma empregada doméstica com experiência e disponibilidade para morar no emprego. A entrevista tinha sido rápida e direta. Gabriel Monteiro, o dono da casa, era um homem de poucas palavras quando se tratava de assuntos domésticos. Ele tinha perguntado sobre sua experiência anterior, checado suas referências e explicado as regras básicas da casa. Preciso de alguém discreta, organizada e que não se meta em assuntos que não são da sua conta, tinha dito ele naquela tarde. Helena tinha concordado imediatamente. Ela precisava do emprego e estava acostumada a trabalhar duro sem fazer perguntas desnecessárias. A rotina de Helena começava sempre pela cozinha. Ela preparava um café forte e começava a organizar o café da manhã para Gabriel, que descia sempre às 7 horas em ponto. Ele era um homem de hábitos muito regulares, quase obsessivos. Queria seu café servido na xícara de porcelana branca, 2 fatias de pão integral levemente tostadas, geleia de morango e um copo de suco de laranja natural. Enquanto ele tomava café, sempre lendo notícias no tablet, Helena já estava organizando o resto da casa. Ela fazia isso em silêncio, movendo-se pela mansão como uma sombra eficiente, garantindo que tudo estivesse perfeito quando ele saísse para o trabalho às 8:15 da manhã. Gabriel Monteiro era dono de uma construtora de prédios comerciais e tinha participação societária no Hospital São Gabriel, um dos mais respeitados da cidade. Helena sabia poucos detalhes sobre os negócios dele, mas percebia que era um homem muito bem-sucedido. Os ternos que ela passava eram caros, feitos sob medida. Os sapatos que ela lustrava eram de couro italiano genuíno. Os carros na garagem eram trocados a cada 2 anos por modelos mais novos e luxuosos. Mesmo assim, Gabriel levava uma vida bastante solitária. Helena nunca tinha visto mulheres visitando a casa. Raramente ele recebia amigos, e quando trabalhava até tarde, geralmente estava sozinho no escritório, falando ao telefone ou mexendo no computador. Essa solidão de Gabriel sempre chamava a atenção de Helena, principalmente porque ela própria conhecia bem esse sentimento. Ela tinha perdido o pai 3 anos antes, vítima de uma doença que poucos conheciam e que tinha sido descoberta tarde demais para ser tratada adequadamente. A mãe dela, Dona Carmen, morava numa cidade vizinha e trabalhava como costureira. Helena mandava parte do salário todos os meses para ajudar nas despesas de casa e guardava o resto para um dia poder estudar enfermagem,
um sonho que carregava desde adolescente. Ela sempre teve facilidade para cuidar de pessoas e acreditava que podia fazer a diferença na vida de quem precisava de ajuda médica. Durante os primeiros meses trabalhando na mansão, Helena e Gabriel mantinham uma relação estritamente profissional. Ele dava bom dia quando descia para o café da manhã, agradecia pela comida e raramente iniciava conversas que não fossem relacionadas ao trabalho da casa. Helena, a camisa azul precisa ser passada para amanhã. Ou, Helena, vou receber um cliente aqui na quinta-feira, deixe a sala de reuniões organizada. Ela sempre respondia com educação e fazia exatamente o que era pedido. Gabriel era um patrão justo, pagava o salário em dia, não era grosseiro e respeitava os horários de descanso dela. Mesmo assim, Helena percebia que ele carregava uma frieza que ia além da simples relação profissional. Ela notava pequenos detalhes que outras pessoas provavelmente não perceberiam. Gabriel comia pouco no jantar, muitas vezes deixando a comida pela metade. Ele dormia tarde, porque Helena ouvia o som da televisão do quarto dele até altas horas. Nas manhãs de segunda-feira, ele sempre parecia mais cansado, como se o fim de semana não tivesse sido relaxante. Helena suspeitava que ele passava os sábados e domingos trabalhando, mesmo estando em casa. Era um homem que parecia ter tudo na vida, mas que vivia como se algo importante estivesse sempre faltando. A experiência de Helena cuidando do pai durante a doença tinha desenvolvido nela uma capacidade especial de observar sinais que outras pessoas ignoravam. Ela notava quando alguém não estava se alimentando direito, quando parecia mais cansado que o normal, quando havia mudanças sutis no comportamento que podiam indicar problemas de saúde. Essa atenção aos detalhes não era apenas curiosidade, era uma forma genuína de se preocupar com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Helena sabia que muitas doenças graves podiam ser evitadas ou tratadas adequadamente se fossem descobertas no tempo certo, uma lição dolorosa que tinha aprendido com a perda do pai. Era uma manhã de quinta-feira, quando Helena teve a primeira oportunidade de observar Gabriel, de uma forma que mudou completamente sua percepção sobre ele. Ela estava organizando a área da piscina, removendo as folhas que tinham caído durante a noite e verificando se os produtos químicos estavam balanceados corretamente. O sol já estava forte, mesmo sendo apenas 9 horas da manhã, e Helena trabalhava concentrada quando ouviu o som da porta de vidro se abrindo. Gabriel tinha saído para a área externa usando apenas uma sunga preta, se preparando para fazer sua rotina matinal de natação. Helena se afastou discretamente para a área do jardim, respeitando a privacidade dele, mas continuou com seu trabalho de jardinagem que precisava ser terminado naquela manhã. Gabriel mergulhou na piscina e começou a nadar com movimentos firmes e ritmados. Helena podia ouvir o som da água sendo cortada pelos braços dele, enquanto ela cuidava das plantas próximas à área da piscina. Depois de aproximadamente 20 minutos, Gabriel saiu da água e se dirigiu para a cadeira onde tinha deixado a toalha. Foi nesse momento que Helena, sem querer observar, mas tendo uma visão clara da cena, notou algo que a fez parar completamente o que estava fazendo. No peito de Gabriel, do lado direito, havia uma pequena protuberância que parecia um caroço. Era pequeno, mas visível o suficiente para chamar a atenção de alguém que tinha passado meses cuidando de uma pessoa com problemas similares. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Aquela imagem trouxe de volta todas as lembranças dolorosas do pai, seu Roberto, que tinha descoberto um caroço parecido e inicialmente tinha ignorado, achando que não era nada importante. Helena lembrava perfeitamente das consultas médicas, dos exames, da expressão de surpresa dos médicos quando confirmaram que se tratava de câncer de mama masculino. É uma condição rara, eles tinham explicado, mas quando acontece, geralmente é descoberta tarde, porque os homens não costumam prestar atenção a esses sinais. O pai de Helena tinha lutado contra a doença por 8 meses, mas o diagnóstico tardio tinha tornado o tratamento muito mais difícil e, infelizmente, não tinha sido suficiente para salvá-lo. Helena continuou fingindo que estava concentrada no trabalho, mas seus pensamentos corriam descontrolados. Ela sabia que podia estar sendo paranoica, que talvez fosse apenas uma coincidência visual ou até mesmo uma sombra causada pelo ângulo da luz solar. Mas também sabia que não podia simplesmente ignorar o que tinha visto. A lembrança do pai dizendo:
Se eu tivesse procurado um médico antes, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Ainda ecoava em sua mente sempre que ela se deparava com situações que lembravam aqueles momentos difíceis. Helena terminou o trabalho na área externa, mas passou o resto da manhã pensando sobre como abordar um assunto tão delicado com seu patrão. Gabriel retornou para dentro da casa, tomou banho e desceu para almoçar como sempre fazia quando estava trabalhando em casa. Helena serviu o prato dele e notou que ele parecia um pouco mais pálido que o normal, embora isso pudesse ser apenas uma impressão causada pela preocupação que ela estava sentindo. Durante todo o almoço, ela ficou debatendo internamente se deveria ou não mencionar o que tinha observado. Era uma situação delicada, porque envolvia uma questão pessoal e médica, e Gabriel sempre tinha deixado claro que valorizava sua privacidade. Por outro lado, Helena sabia que ficar em silêncio podia significar perder uma oportunidade importante de alertar sobre algo que podia ser sério. Depois do almoço, Gabriel se dirigiu para o escritório para trabalhar e Helena aproveitou o momento para organizar seus pensamentos. Ela decidiu que precisava falar, mesmo correndo o risco de ser mal interpretada ou de Gabriel se incomodar com o que ele podia considerar uma intromissão. Helena esperou até Gabriel terminar uma ligação de trabalho e bateu delicadamente na porta do escritório. "Senhor Gabriel, posso falar com o senhor por um minuto?" perguntou ela com voz hesitante. Gabriel levantou os olhos do computador e fez um gesto para que ela entrasse. "É sobre alguma coisa da casa?" perguntou ele, claramente esperando que fosse algo rápido e prático. Helena respirou fundo antes de começar a falar. "Senhor Gabriel, eu sei que talvez não seja da minha conta, mas esta manhã, quando o senhor estava na piscina, eu acabei notando algo que me preocupou", disse ela, escolhendo cada palavra com cuidado. Gabriel franziu a testa, claramente sem entender aonde ela queria chegar. "Do que você está falando, Helena?" perguntou ele com um tom ligeiramente impaciente. Helena juntou coragem para continuar. "Eu vi que o senhor tem um pequeno caroço no peito do lado direito. Sei que pode parecer bobagem, mas meu pai teve algo parecido e acabou sendo uma doença bem séria. Talvez fosse bom o senhor conversar com um médico sobre isso, só para ter certeza de que não é nada importante." A reação de Gabriel foi exatamente o que Helena tinha temido. Ele riu de forma sarcástica e balançou a cabeça como se ela tivesse dito algo completamente absurdo. "Helena, pelo amor de Deus, câncer de mama é doença de mulher. Você está vendo coisas onde não existem", disse ele com um tom que misturava diversão e irritação. "Eu faço check-up todos os anos e nunca tive problema nenhum. Deve ter sido alguma sombra ou sei lá o quê. Você anda assistindo muitos desses programas de televisão sobre medicina." Gabriel voltou a atenção para o computador, claramente dando por encerrada a conversa e sinalizando que considerava o assunto uma perda de tempo. Helena sentiu o rosto ficar vermelho, mas não desistiu completamente. "Senhor Gabriel, eu sei que pode parecer estranho, mas câncer de mama em homens existe sim. Foi exatamente isso que aconteceu com meu pai. Os sintomas eram bem parecidos, e no começo, todo mundo achou que não era nada importante." Gabriel parou de digitar e olhou para ela com uma expressão que misturava incredulidade e um leve incômodo. "Helena, eu agradeço sua preocupação, mas você não é médica, e eu não vou ao hospital por causa de uma paranoia. Se fosse algo sério, eu já teria sentido algum sintoma. Agora, se você não se importa, eu tenho trabalho para fazer." O tom dele era definitivo, deixando claro que não queria mais ouvir sobre o assunto. Nas semanas que se seguiram àquela conversa no escritório, Helena se esforçou para voltar à rotina normal de trabalho, mas não conseguia parar completamente de observar Gabriel. Ela tinha aceitado que ele não queria ouvir suas preocupações, mas a imagem daquele caroço continuava gravada em sua memória. Helena conhecia bem os sinais que tinha visto no pai durante os primeiros estágios da doença, e estava começando a notar pequenas mudanças no comportamento de Gabriel que a deixavam ainda mais inquieta. Ele continuava mantendo sua rotina de trabalho e exercícios, mas havia algo diferente que ela não conseguia ignorar, mesmo tentando se convencer de que estava sendo paranoica demais. A primeira coisa que Helena notou foi a mudança no apetite de Gabriel. Ele sempre tinha sido uma pessoa que comia com moderação, mas agora estava deixando ainda mais comida no prato. Durante o café da manhã, ele tomava apenas metade do copo de suco de laranja e comia apenas uma fatia de pão,
mesmo quando ela preparava exatamente as 2 fatias que ele sempre havia preferido. No jantar, Helena servia porções normais, mas Gabriel raramente terminava a refeição, alegando que tinha comido algo pesado no almoço ou que não estava com muita fome. Ela também percebeu que ele estava perdendo peso, embora fosse de forma gradual e quase imperceptível para quem não convivia com ele diariamente. Além das mudanças na alimentação, Helena começou a notar que Gabriel parecia mais cansado que o normal. Ele sempre tinha sido uma pessoa de energia alta, trabalhando até tarde e acordando cedo sem demonstrar sinais de fadiga. Mas agora, ele frequentemente cochilava na poltrona do escritório durante a tarde, algo que Helena nunca tinha visto antes. Quando ela entrava para limpar o ambiente, encontrava Gabriel dormindo profundamente, mesmo com o computador ligado e documentos espalhados pela mesa. Ele sempre acordava rapidamente quando ouvia algum barulho, como se estivesse tentando esconder que tinha dormido durante o expediente. Helena tentou abordar o assunto novamente, de forma mais sutil. Durante uma tarde, quando serviu um lanche para Gabriel, ela comentou: "O senhor tem trabalhado muito ultimamente. Talvez fosse bom fazer aqueles exames de rotina que o senhor mencionou, só para garantir que está tudo bem com a saúde." Gabriel levantou os olhos do documento que estava lendo e respondeu com um tom ligeiramente irritado: "Helena, eu já disse que faço meus check-ups regularmente. Não preciso de conselhos médicos de ninguém, principalmente sobre assuntos que você não entende. Se eu estou cansado, é porque estou trabalhando em vários projetos importantes ao mesmo tempo." A resistência de Gabriel em considerar a possibilidade de que algo pudesse estar errado com sua saúde lembrava a Helena exatamente do comportamento do pai durante os primeiros meses. Seu Roberto também tinha rejeitado todas as sugestões da família para procurar um médico, sempre arrumando desculpas relacionadas ao trabalho, ao estresse ou à idade. Helena sabia que homens, de forma geral, tinham mais dificuldade para admitir problemas de saúde e para procurar ajuda médica, uma tendência que podia ser extremamente perigosa quando se tratava de doenças que precisavam de diagnóstico precoce para serem tratadas adequadamente. Durante a 3ª semana após a conversa inicial, Helena começou a perceber que Gabriel estava tendo pequenos episódios de tontura ou fraqueza que ele tentava disfarçar. Ela o viu se apoiar discretamente na parede do corredor depois de subir as escadas, respirando um pouco mais pesado que o normal. Em outra ocasião, quando Gabriel estava na cozinha pegando um copo de água, Helena notou que ele segurou firme na bancada por alguns segundos, como se estivesse esperando uma sensação de desequilíbrio passar. Sempre que ela perguntava se ele estava bem, Gabriel respondia que estava apenas um pouco cansado e mudava rapidamente de assunto. Foi numa manhã de segunda-feira que a situação chegou ao ponto crítico que Helena tinha temido. Gabriel tinha uma reunião marcada em casa com 2 clientes importantes da construtora, investidores que estavam considerando financiar um novo projeto comercial. Helena tinha preparado a sala de reuniões com café, água e alguns petiscos, conforme Gabriel tinha solicitado. A reunião começou às 10 horas da manhã e parecia estar correndo normalmente. Helena podia ouvir as vozes dos homens discutindo plantas baixas e orçamentos, enquanto ela organizava outras partes da casa. Por volta das 11h30, Helena ouviu um barulho estranho vindo da sala de reuniões, como se algo pesado tivesse caído no chão. Em seguida, escutou vozes alteradas e alguém gritando o nome de Gabriel. Ela correu para a sala e encontrou uma cena que a deixou completamente desesperada. Gabriel estava desacordado no chão, ao lado da mesa de reuniões, enquanto os 2 clientes tentavam acordá-lo chamando seu nome e balançando seus ombros. Um dos homens estava ligando para o serviço de emergência no celular, enquanto o outro verificava se Gabriel estava respirando normalmente. Helena imediatamente se ajoelhou ao lado de Gabriel e verificou seus sinais vitais básicos, conhecimentos que tinha adquirido durante os meses cuidando do pai. A respiração dele estava um pouco irregular, mas ele estava vivo e não parecia ter batido a cabeça com força ao cair. "A ambulância já está vindo", disse um dos clientes, claramente nervoso com a situação. Helena segurou a mão de Gabriel e tentou acordá-lo falando seu nome com firmeza. "Senhor Gabriel, o senhor consegue me ouvir? Sou eu, Helena. O senhor está seguro, a ajuda está chegando." Depois de alguns minutos que pareceram eternos, Gabriel abriu os olhos lentamente,
mas ainda parecia confuso e desorientado. Quando a ambulância chegou, Helena insistiu em acompanhar Gabriel ao hospital. Ela explicou rapidamente aos paramédicos sobre os sintomas que tinha observado nas últimas semanas e mencionou suas suspeitas sobre o caroço no peito. Os profissionais de emergência anotaram as informações, mas Helena percebeu que eles não pareciam dar muita importância para suas observações, provavelmente porque ela era apenas a empregada doméstica e não um membro da família. Durante o trajeto até o hospital, Gabriel recuperou a consciência completamente, mas ainda se sentia fraco e admitiu estar sentindo náuseas. No Hospital São Gabriel, onde Gabriel era sócio, a chegada dele causou um alvoroço imediato entre a equipe médica. Helena acompanhou a maca até a sala de emergência, onde 3 médicos já estavam esperando para atender o paciente. O Dr. Henrique Vasconcelos, chefe do departamento de cardiologia e amigo pessoal de Gabriel, assumiu imediatamente o caso. Gabriel, o que aconteceu? Você estava sentindo alguma coisa antes de desmaiar? Perguntou ele, enquanto verificava os sinais vitais e ordenava uma série de exames preliminares. Gabriel explicou que tinha sentido uma tontura súbita durante a reunião, mas que não havia nenhum sintoma específico que pudesse indicar a causa do desmaio. Helena permaneceu em silêncio ao lado da maca, ouvindo atentamente toda a conversa entre Gabriel e os médicos. Eles discutiam possibilidades como pressão baixa, hipoglicemia, estresse excessivo ou problemas cardíacos. O Dr. Henrique solicitou exames de sangue, eletrocardiograma e uma radiografia do tórax para investigar as causas mais prováveis do desmaio. Helena sabia que aquele era o momento certo para falar sobre suas preocupações, mas hesitou por alguns minutos, observando a dinâmica profissional entre os médicos e tentando encontrar a oportunidade adequada para se manifestar. Quando houve uma pausa na conversa, Helena se aproximou da maca e disse com voz respeitosa, mas determinada: Doutor, eu gostaria de mencionar algo que pode ser importante para o diagnóstico. O Dr. Henrique olhou para ela com expressão de curiosidade, mas também com uma certa surpresa, por uma empregada doméstica estar tentando participar de uma discussão médica. Eu sou Helena. Trabalho na casa do Sr. Gabriel há alguns meses e tenho notado alguns sintomas que me preocupam. Ela continuou, ignorando os olhares de estranheza dos outros profissionais presentes na sala. Que tipo de sintomas? Perguntou o Dr. Henrique, embora seu tom sugerisse mais educação do que interesse genuíno. Helena respirou fundo antes de continuar. O Sr. Gabriel tem um caroço no peito, do lado direito, e nas últimas semanas ele tem perdido peso, perdido o apetite e está sempre muito cansado. Eu acho que pode ser câncer de mama masculino, porque meu pai teve exatamente os mesmos sintomas e infelizmente faleceu por causa dessa doença. A sala ficou em silêncio por alguns segundos e Helena podia sentir todos os olhares direcionados para ela, alguns com surpresa, outros com clara incredulidade. A reação dos médicos foi ainda pior do que Helena tinha imaginado. O Dr. Henrique soltou uma risada contida e olhou para os colegas com uma expressão que misturava diversão e constrangimento. Olha, Helena, eu agradeço sua preocupação, mas câncer de mama em homens é extremamente raro. A chance de Gabriel ter esse tipo de câncer é praticamente a mesma de um raio cair no mesmo lugar 2 vezes seguidas, disse ele, provocando risos discretos dos outros médicos presentes. Além disso, você não tem formação médica para fazer esse tipo de diagnóstico. É melhor deixar essas questões para os profissionais. Gabriel, que estava ouvindo toda a conversa da maca, também demonstrou constrangimento com a insistência de Helena. Helena, eu já expliquei para você que não é nada disso. Os médicos sabem o que estão fazendo e vão descobrir qual foi a causa do desmaio, disse ele com um tom que tentava ser gentil, mas que deixava claro que ele queria que ela parasse de insistir no assunto. Helena sentiu o rosto ficar vermelho, mas não desistiu completamente. Eu sei que pode parecer improvável, mas meu pai também achava que era impossível ter esse tipo de doença, e quando descobriu, já era tarde demais para o tratamento ser eficaz. O Dr. Ricardo Sampaio, um jovem residente que estava acompanhando o caso, fez um comentário que machucou profundamente Helena. Com todo respeito, senhora, mas a internet está cheia de informações que fazem as pessoas acharem que são médicas. O Sr. Gabriel está sendo atendido por profissionais qualificados.
e nós sabemos identificar sintomas reais de preocupações infundadas. Os outros médicos riram novamente, e Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas tentou mantê-las sob controle para não demonstrar fraqueza diante daqueles homens que claramente não levavam suas preocupações a sério. Helena olhou diretamente para Gabriel, que evitava seu olhar, claramente desconfortável com a situação. Senhor Gabriel, eu entendo que todos acham que estou exagerando, mas eu convivi com essa doença de perto. Sei reconhecer os sinais porque vi meu pai passar por tudo isso. Não estou tentando ser médica, só estou tentando ajudar, disse ela com voz embargada pela emoção. Se os médicos fizessem apenas um exame simples para verificar esse caroço, todos ficariam tranquilos, incluindo eu. Não custa nada ter certeza. O Dr. Henrique suspirou com impaciência e olhou para Gabriel. Gabriel, o que você acha? Quer que façamos uma ultrassonografia da região para acalmar sua funcionária? Não vai mostrar nada relevante, mas pelo menos ela para de insistir nesse assunto. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, claramente dividido entre sua crença de que Helena estava errada e uma pequena dúvida que tinha surgido depois do desmaio inesperado. Dr. Henrique, se não for dar muito trabalho, talvez seja melhor fazer o exame mesmo. Não por causa do que Helena está dizendo, mas porque depois do que aconteceu hoje, acho melhor investigar tudo completamente. A decisão de Gabriel de autorizar o exame não foi bem recebida pelos médicos, que viam aquilo como uma perda de tempo e uma concessão desnecessária aos medos infundados de uma empregada doméstica. Está bem, Gabriel, vamos fazer a ultrassonografia, mas quando der tudo normal, espero que sua funcionária entenda que deve deixar questões médicas para os profissionais, disse o Dr. Henrique com um tom que deixava claro seu descontentamento. Helena sabia que tinha conseguido uma pequena vitória, mas também percebia que tinha se tornado alvo da irritação de toda a equipe médica presente. Enquanto esperavam pelos resultados dos exames preliminares e aguardavam a disponibilidade do equipamento de ultrassom, Helena permaneceu ao lado de Gabriel, que parecia visivelmente desconfortável com toda a situação. Helena, eu espero que você entenda que estou fazendo esse exame apenas para ter certeza absoluta de que está tudo bem. Não porque eu acredito em suas suspeitas, disse ele, tentando deixar claro sua posição. Helena assentiu com a cabeça, mas internamente mantinha a esperança de que o exame pudesse revelar algo importante que todos os médicos estavam ignorando por preconceito ou excesso de confiança em seus conhecimentos médicos tradicionais. O exame de ultrassonografia foi marcado para 2 horas da tarde, depois que Gabriel passou por todos os outros exames solicitados pelo Dr. Henrique. Durante a espera, Helena permaneceu sentada em silêncio na sala de observação, enquanto Gabriel descansava na maca e os médicos analisavam os resultados dos exames de sangue e eletrocardiograma. Os resultados preliminares não mostravam nenhuma alteração significativa que pudesse explicar o desmaio, o que deixou a equipe médica ainda mais convencida de que se tratava de um episódio isolado causado por estresse ou cansaço excessivo. Helena ouvia os comentários dos médicos e percebia que eles estavam cada vez mais irritados com a insistência dela sobre o exame de ultrassom. Quando finalmente chegou a hora do exame, Gabriel foi levado para a sala de diagnóstico por imagem, e Helena foi autorizada a acompanhar apenas porque Gabriel solicitou sua presença. O Dr. Fernando Castro, radiologista responsável pelo exame, cumprimentou Gabriel de forma cordial, mas olhou para Helena com uma expressão que deixava claro que considerava aquela situação uma perda de tempo. Vamos fazer esse exame rapidinho, Gabriel, só para descartar qualquer possibilidade e tranquilizar todo mundo, disse ele enquanto preparava o equipamento e aplicava o gel condutor no peito de Gabriel. Helena observava atentamente a tela do ultrassom, mesmo sem ter conhecimento técnico suficiente para interpretar as imagens. Ela podia ver o Dr. Fernando movendo o transdutor sobre a região do peito de Gabriel, focando especialmente na área onde ela tinha observado o caroço durante aquela manhã na piscina. Inicialmente, a expressão do radiologista era de desinteresse profissional, como se estivesse cumprindo apenas uma formalidade. Mas depois de alguns minutos, Helena notou que ele parou de conversar casualmente e começou a se concentrar mais intensamente nas imagens que apareciam na tela. O Dr. Fernando franziu a testa e aumentou o zoom em uma região específica,
movendo o transdutor com movimentos mais precisos e demorados. Ele ficou em silêncio por vários minutos, analisando a mesma área repetidas vezes e mudando o ângulo do equipamento para obter diferentes perspectivas da imagem. Gabriel, que inicialmente estava relaxado e conversando sobre assuntos triviais, percebeu a mudança no comportamento do médico e perguntou: Dr. Fernando, está tudo normal aí? O radiologista não respondeu imediatamente, continuando a examinar atentamente as imagens e fazendo anotações em sua prancheta. Depois de mais alguns minutos de exame silencioso, o Dr. Fernando desligou o equipamento e limpou o gel do peito de Gabriel com uma expressão séria que contrastava completamente com a atitude descontraída que tinha demonstrado no início do procedimento. Gabriel, eu preciso chamar o Dr. Henrique aqui para analisar essas imagens comigo. Há algumas alterações que merecem uma avaliação mais detalhada, disse ele, evitando o olhar tanto de Gabriel quanto de Helena. Gabriel sentou-se na maca com uma expressão de preocupação crescente. Que tipo de alterações, Dr. Fernando? É algo sério? O radiologista hesitou antes de responder, claramente desconfortável com a situação. Prefiro discutir os achados com toda a equipe médica antes de tirar qualquer conclusão. Vou buscar o Dr. Henrique agora. Ele saiu da sala rapidamente, deixando Gabriel e Helena sozinhos com uma tensão pesada no ar. Gabriel olhou para Helena com uma expressão que misturava confusão e um início de preocupação real. Helena, você acha que pode ser realmente algo sério? Perguntou ele, pela primeira vez, demonstrando que estava considerando seriamente a possibilidade de que ela pudesse estar certa em suas suspeitas. 15 minutos depois, o Dr. Henrique entrou na sala, acompanhado do Dr. Fernando e de mais 2 especialistas que Helena não conhecia. A expressão no rosto de todos os médicos era visivelmente diferente da atitude desdenhosa que tinham demonstrado anteriormente. O Dr. Henrique se aproximou de Gabriel com uma seriedade que deixou o ambiente ainda mais tenso. Gabriel, as imagens do ultrassom mostraram a presença de uma massa sólida na região mamária direita. Vamos precisar fazer uma biópsia para determinar a natureza exata dessa formação, mas as características observadas são consistentes com um processo neoplásico. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação que tinha acabado de receber. Processo neoplásico significa câncer? Perguntou ele com voz trêmula. O Dr. Henrique assentiu gravemente. É uma possibilidade que precisamos investigar imediatamente. Vou agendar a biópsia para amanhã mesmo e, dependendo dos resultados, iniciaremos o protocolo de tratamento adequado. Gabriel virou o rosto para Helena, que estava parada ao lado da maca com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de alívio por finalmente ter sido levada a sério e por Gabriel ter uma chance de tratamento precoce. O Dr. Fernando, que tinha sido um dos que mais zombaram das suspeitas de Helena, se aproximou dela com uma expressão de constrangimento profundo. Senhora Helena, eu gostaria de me desculpar pelo meu comportamento anterior. Suas observações foram extremamente importantes para este diagnóstico. Mas Helena não teve tempo de responder, porque Gabriel explodiu numa fúria que ninguém esperava. Vocês caçoaram dela. Vocês riram da mulher que pode ter salvado minha vida. Como profissionais de medicina, vocês deveriam ter investigado qualquer possibilidade, por mais remota que parecesse. Gabriel saiu da maca rapidamente e se dirigiu para o Dr. Henrique com uma raiva que Helena nunca tinha visto antes. Henrique, você é meu amigo há anos e sócio neste hospital. Como você pôde descartar completamente as preocupações de Helena sem nem considerar a possibilidade de que ela pudesse estar certa? O Dr. Henrique tentou se explicar, mas Gabriel não permitiu. Vocês sabem qual é a diferença entre Helena e vocês? Ela se importava genuinamente com minha saúde, enquanto vocês estavam mais preocupados em proteger o ego profissional de vocês. Gabriel se dirigiu para a porta da sala e gritou para os corredores. Eu quero todos os médicos que estavam na emergência hoje aqui agora, todos que riram das preocupações de Helena. Em poucos minutos, 6 médicos se reuniram na sala, claramente confusos sobre o motivo da convocação urgente. Gabriel olhou para cada um deles com uma expressão de decepção e raiva. Vocês humilharam uma mulher que estava tentando salvar minha vida. Vocês riram dela, menosprezaram o conhecimento dela e quase me custaram a chance de um diagnóstico precoce. Agora,
Eu quero que todos vocês se curvem e peçam desculpas para Helena. A ordem de Gabriel causou um silêncio constrangedor na sala. Os médicos se entreolharam com expressões de incredulidade, claramente não esperando uma situação como aquela. Gabriel, talvez seja melhor conversarmos sobre isso com mais calma, sugeriu o Dr. Henrique, tentando amenizar a tensão. Mas Gabriel não estava disposto a aceitar qualquer tentativa de minimizar a situação. Não há nada para conversar. Helena merece o respeito e o reconhecimento de vocês. Ela pode ter salvado minha vida, e vocês a trataram como se ela fosse uma pessoa ignorante. Um por um, os médicos se curvaram diante de Helena e pediram desculpas pelo comportamento desrespeitoso. Helena recebia cada pedido de desculpas com graça e dignidade, mas Gabriel ainda não tinha terminado. Depois que todos os médicos se desculparam, Gabriel se ajoelhou no chão diante de Helena, com lágrimas correndo pelo rosto. Helena, me perdoa. Me perdoa por não ter acreditado em você, por não ter te defendido quando eles estavam te humilhando. Você tentou me ajudar e eu fui orgulhoso demais para ouvir. Helena se ajoelhou também e segurou as mãos de Gabriel. Senhor Gabriel, eu te perdoo. O importante é que agora você tem chance de se tratar e ficar bem. Os resultados da biópsia confirmaram o diagnóstico de câncer de mama masculino, mas com uma notícia que trouxe esperança para todos. A doença tinha sido descoberta em estágio inicial, o que significava que as chances de cura eram muito altas, com o tratamento adequado. O Dr. Henrique explicou que, se a descoberta tivesse acontecido apenas algumas semanas mais tarde, o prognóstico poderia ter sido completamente diferente. Helena literalmente salvou sua vida, Gabriel, disse ele durante a consulta, onde discutiram o plano de tratamento. O câncer de mama masculino é agressivo quando não é detectado precocemente, mas no seu caso, temos todas as condições para um tratamento bem-sucedido. Gabriel ficou internado no hospital por 3 dias para fazer exames mais detalhados e definir o protocolo de quimioterapia que seria iniciado na semana seguinte. Durante todo esse período, Helena permaneceu ao lado dele, dormindo numa poltrona no quarto e cuidando de todos os detalhes que pudessem deixá-lo mais confortável. Ela trouxe comida caseira quando Gabriel reclamou da alimentação hospitalar, organizou seus medicamentos e se certificou de que ele tomasse tudo nos horários corretos. Mais importante ainda, Helena ofereceu o apoio emocional que Gabriel precisava para processar o diagnóstico e se preparar mentalmente para os meses de tratamento que estavam por vir. Quando Gabriel recebeu alta e voltou para casa, ele tomou uma decisão que surpreendeu Helena completamente. Helena, eu quero que você saiba que não precisa mais trabalhar como empregada doméstica. Vou continuar pagando seu salário, mas quero que você se concentre apenas em me ajudar durante o tratamento, se você quiser, disse ele numa manhã enquanto tomavam café juntos. Você pode contratar alguém para cuidar da limpeza da casa. Seu trabalho agora, se você aceitar, é cuidar de mim e me ajudar a vencer essa doença. Helena ficou emocionada com a proposta, não apenas pelo reconhecimento profissional, mas principalmente porque percebia que Gabriel finalmente estava valorizando seus conhecimentos e sua capacidade de cuidar de pessoas. Senhor Gabriel, eu aceito com muito prazer. Cuidar de pessoas sempre foi minha vocação, e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar o senhor a se recuperar completamente, respondeu ela com sinceridade. Gabriel sorriu pela primeira vez desde o diagnóstico. Helena, você pode parar de me chamar de senhor Gabriel. Depois de tudo o que passamos juntos, acho que podemos ser apenas Gabriel e Helena. Gabriel começou a mimar Helena de todas as formas possíveis, como uma maneira de demonstrar sua gratidão e também de compensar os meses em que não tinha valorizado adequadamente sua presença e seus cuidados. Todas as manhãs, ele acordava cedo e preparava o café da manhã para ela, invertendo completamente os papéis que tinham sido estabelecidos na casa. É a minha vez de cuidar de você, dizia ele quando Helena tentava protestar. Gabriel também começou a levar Helena para jantar nos melhores restaurantes da cidade, apresentando-a para os garçons e proprietários como a mulher que salvou minha vida, sempre com um orgulho genuíno na voz. As flores se tornaram uma constante na vida de Helena. Gabriel encomendava arranjos diferentes todos os dias, sempre com um cartão pequeno onde escrevia mensagens de agradecimento e carinho. Para Helena que enxerga com o coração, dizia um dos cartões. Para a mulher mais sábia que já conheci.
dizia outro. Helena guardava todos os cartões numa caixa especial que Gabriel tinha dado para ela, e lia novamente sempre que se sentia cansada ou desanimada com os desafios do tratamento. Gabriel também insistiu em dar folgas remuneradas para Helena sempre que ela quisesse visitar a mãe ou cuidar de assuntos pessoais. Helena, você tem direito de ter sua própria vida também. Não quero que você se sinta prisioneira dos meus problemas de saúde, disse ele numa tarde, quando notou que ela parecia cansada. Mas Helena sempre escolhia ficar, principalmente nos dias em que Gabriel estava se preparando para as sessões de quimioterapia ou quando estava se recuperando dos efeitos colaterais do tratamento. A primeira sessão de quimioterapia aconteceu numa segunda-feira de manhã, e Gabriel estava visivelmente nervoso quando chegaram ao hospital. Helena segurou sua mão durante todo o procedimento, conversando sobre assuntos triviais para distraí-lo e oferecendo água e lanches leves sempre que ele sentia náuseas. Você não precisa ficar aqui o tempo todo, Helena. Sei que é chato ficar sentada numa cadeira por horas, disse Gabriel durante a segunda sessão. Gabriel, eu não estou aqui porque preciso. Estou aqui porque quero estar, respondeu Helena, e ele entendeu que ela falava com absoluta sinceridade. Durante as semanas de tratamento, Helena e Gabriel desenvolveram uma rotina de cuidados que os aproximou de uma forma que nenhum dos dois tinha esperado. Helena aprendeu a reconhecer os sinais que indicavam quando Gabriel estava se sentindo mal, oferecendo remédios para a náusea antes mesmo dele pedir, preparando refeições leves nos dias em que o apetite estava baixo e criando um ambiente calmo na casa sempre que ele precisava descansar. Gabriel, por sua vez, começou a perceber detalhes sobre Helena que tinha ignorado durante todos os meses em que ela trabalhou para ele. Ele descobriu que Helena tinha um senso de humor sutil e inteligente, que ela conhecia muito sobre plantas e jardinagem, que tinha sonhos de estudar enfermagem e que cuidava da mãe com a mesma dedicação que demonstrava cuidando dele. Gabriel começou a se interessar genuinamente pela vida de Helena, perguntando sobre suas experiências, seus medos e suas esperanças para o futuro. Helena, você já pensou em fazer faculdade de enfermagem? Eu posso ajudar com os custos, se você quiser, ofereceu ele numa tarde quando estavam conversando sobre os planos dela para o futuro. As conversas entre eles se tornaram cada vez mais íntimas e pessoais. Gabriel compartilhava suas inseguranças sobre a doença, seus medos sobre o futuro e também suas reflexões sobre como a experiência estava mudando sua perspectiva sobre a vida. Helena, antes de ficar doente, eu achava que sucesso significava apenas dinheiro e reconhecimento profissional. Agora eu entendo que as coisas mais importantes são as pessoas que se importam conosco e que estão dispostas a cuidar de nós quando precisamos, disse ele numa noite quando estavam sentados no jardim depois do jantar. Helena também começou a se abrir sobre suas próprias experiências e sentimentos. Ela contou sobre a dor de perder o pai, sobre como tinha se sentido impotente durante a doença dele e sobre como cuidar de Gabriel estava ajudando a curar algumas das feridas emocionais que carregava desde aquela perda. Gabriel, cuidar do meu pai me ensinou muito sobre medicina, mas cuidar de você está me ensinando sobre esperança, disse ela numa tarde quando Gabriel estava se recuperando de uma sessão particularmente difícil de quimioterapia. Foi durante uma noite particularmente difícil, 3 meses após o início do tratamento, que Gabriel e Helena finalmente reconheceram que o que sentia um pelo outro havia evoluído muito além de gratidão e cuidado profissional. Gabriel tinha passado o dia inteiro com náuseas intensas e febre baixa, efeitos colaterais da quimioterapia que estavam sendo mais severos naquela semana. Helena tinha ficado acordada a noite toda, verificando sua temperatura de hora em hora, oferecendo pequenos goles de água e aplicando compressas frias quando a febre subia. Por volta das 3 da manhã, quando Gabriel finalmente conseguiu dormir por algumas horas, Helena se sentou na poltrona ao lado da cama dele, exausta, mas aliviada por vê-lo descansando. Gabriel acordou no meio da madrugada e encontrou Helena dormindo na poltrona, com a cabeça inclinada num ângulo desconfortável e ainda segurando o termômetro na mão. A visão dela ali, cuidando dele mesmo no próprio sono, tocou Gabriel de uma forma que ele não conseguia mais ignorar. Ele se levantou silenciosamente da cama, pegou um cobertor e cobriu Helena com cuidado, tentando não acordá-la.
Mas Helena abriu os olhos quando sentiu o cobertor e olhou para ele com uma expressão de preocupação imediata. Gabriel, você está bem? A febre voltou? Perguntou ela, já se levantando para verificar a temperatura dele. Gabriel segurou gentilmente as mãos de Helena e a fez sentar novamente na poltrona. Helena, eu estou bem. A febre passou, mas eu preciso te dizer uma coisa que não consigo mais guardar para mim, disse ele com voz baixa e emocionada. Helena o olhou com atenção, percebendo que ele queria falar sobre algo importante. Esses meses todos você cuidando de mim, me ajudando a enfrentar essa doença, me mostraram uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes na minha vida. Gabriel fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras que queria usar. Helena, eu me apaixonei por você. Não apenas pela sua dedicação ou por você ter salvado minha vida, mas por quem você é. Por sua sabedoria, por sua força, por sua capacidade de amar sem esperar nada em troca, disse Gabriel, olhando diretamente nos olhos dela. Eu sei que a situação é complicada, que eu sou seu patrão e que estou doente, mas eu não conseguia mais fingir que o que sinto por você é apenas gratidão. É amor verdadeiro, do tipo que eu nunca pensei que pudesse sentir por alguém. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio e felicidade, porque ela também tinha passado semanas tentando negar os próprios sentimentos. Gabriel, eu também te amo. Comecei a me apaixonar por você quando vi como você se humilhou diante de mim no hospital, reconhecendo seu erro e pedindo perdão. Mas me apaixonei completamente quando percebi como você é uma pessoa boa por dentro, alguém capaz de crescer e mudar, respondeu ela, segurando as mãos dele com firmeza. Eu tinha medo de confessar, porque achava que você podia pensar que eu estava me aproveitando da situação. Gabriel se ajoelhou ao lado da poltrona, onde Helena estava sentada, e apoiou a cabeça no colo dela, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Helena, você me deu muito mais do que cuidados médicos. Você me deu uma segunda chance na vida, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Antes de você, eu vivia como se fosse uma máquina, focado apenas no trabalho e no sucesso material. Helena acariciou os cabelos de Gabriel, que estavam mais finos por causa da quimioterapia, mas que para ela eram a coisa mais preciosa do mundo naquele momento. Gabriel, eu nunca imaginei que pudesse me apaixonar por alguém em circunstâncias como essas. Mas cuidar de você me mostrou como o amor verdadeiro pode nascer do cuidado mútuo, da vulnerabilidade compartilhada e da coragem de estar presente nos momentos mais difíceis, disse Helena com voz emocionada. Quando eu perdi meu pai, achei que nunca mais ia conseguir amar alguém profundamente, porque tinha medo de passar novamente pela dor da perda. Mas você me ensinou que vale a pena correr esse risco quando encontramos alguém que realmente vale a pena. A partir daquela noite, Gabriel e Helena assumiram oficialmente o relacionamento, embora continuassem dormindo em quartos separados por respeito aos limites que Helena tinha estabelecido até Gabriel estar completamente recuperado. Eles passavam horas conversando sobre o futuro que queriam construir juntos, sempre com a cautela realista de quem entende que a vida é frágil e que cada dia precisa ser valorizado. Gabriel falava sobre como queria viajar com Helena depois da recuperação, mostrar para ela lugares bonitos que tinha visitado apenas a trabalho. Helena compartilhava seus sonhos de estudar enfermagem e como Gabriel podia ajudá-la a transformar sua experiência prática em conhecimento formal. Os exames de acompanhamento começaram a mostrar resultados cada vez mais positivos. O tumor estava diminuindo de tamanho de forma consistente e os marcadores tumorais no sangue estavam dentro dos parâmetros normais. O Dr. Henrique, que havia se tornado um admirador genuíno de Helena depois dos eventos no hospital, sempre comentava como a presença dela estava contribuindo para a recuperação excepcionalmente boa de Gabriel. Gabriel, eu atendo pacientes com câncer há 20 anos e posso dizer que o apoio emocional que Helena oferece para você é uma parte fundamental do seu tratamento, disse ele durante uma consulta. Helena acompanhava Gabriel em todas as consultas médicas, fazendo perguntas inteligentes sobre o tratamento e anotando cuidadosamente todas as orientações dos médicos. Ela tinha se tornado uma verdadeira especialista em câncer de mama masculino, lendo artigos científicos e conversando com outros pacientes e familiares que enfrentavam situações similares.
Gabriel se orgulhava da forma como Helena tinha assumido o papel de cuidadora principal dele, não apenas por obrigação, mas por amor genuíno e interesse real em sua recuperação. Durante os momentos mais difíceis do tratamento, quando Gabriel se sentia desanimado ou com medo da doença, Helena sempre encontrava as palavras certas para reconfortá-lo e renovar sua esperança. Gabriel, olha o quanto você já evoluiu desde o primeiro dia. Seu corpo está respondendo muito bem ao tratamento e sua atitude mental está cada dia mais forte. Nós vamos vencer essa doença juntos, dizia ela sempre que ele precisava de encorajamento. E Gabriel acreditava nela, porque Helena tinha se tornado sua fonte de força e sua razão para lutar. Os amigos e colegas de trabalho de Gabriel começaram a notar a transformação nele, não apenas física, mas principalmente emocional. Ele estava mais humano, mais atento às pessoas ao seu redor e mais grato pelas pequenas coisas da vida. Helena me ensinou a ver a vida com outros olhos. Ele explicava para qualquer pessoa que perguntasse sobre a mudança. Ela me mostrou que ter alguém que se importa genuinamente conosco vale mais do que qualquer sucesso profissional ou material. 6 meses após o início do tratamento, Gabriel recebeu a notícia que todos estavam esperando ansiosamente. Durante a consulta de acompanhamento, o Dr. Henrique analisou os resultados dos últimos exames com uma expressão de satisfação genuína que deixou tanto Gabriel quanto Helena com o coração acelerado de expectativa. Gabriel, Helena, tenho o prazer de informar que todos os exames estão completamente normais. Não há mais sinais da doença em nenhum lugar do seu corpo, disse ele, olhando para os dois com um sorriso que transmitia toda a alegria daquele momento histórico. Você venceu o câncer, Gabriel. Está oficialmente curado. Gabriel e Helena se abraçaram ali mesmo no consultório, chorando de alegria e alívio depois de meses de luta e incerteza. Helena sentia como se uma montanha tivesse saído de suas costas, não apenas pela cura de Gabriel, mas porque finalmente podia relaxar e acreditar que eles teriam um futuro juntos, sem a sombra da doença pairando sobre suas vidas. Gabriel segurava a Helena como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque sabia que sem ela, aquele momento de vitória simplesmente não existiria. Helena, nós conseguimos. Nós vencemos essa batalha juntos, sussurrou ele no ouvido dela, com uma emoção que as palavras não conseguiam expressar completamente. O Dr. Henrique observava a cena com satisfação profissional, mas também com uma admiração pessoal, pela forma como Helena e Gabriel tinham enfrentado toda a situação. Vocês são um exemplo de como o amor e o cuidado mútuo podem fazer diferença real num tratamento médico. Gabriel, sua recuperação foi excepcionalmente rápida e completa, e tenho certeza de que Helena teve um papel fundamental nesse resultado, disse ele, reconhecendo oficialmente a contribuição dela para o sucesso do tratamento. Uma semana depois da consulta que confirmou a cura, Gabriel organizou uma surpresa que Helena jamais esqueceria. Ele a levou para jantar no mesmo restaurante onde tinham ido pela primeira vez depois do diagnóstico, mas desta vez havia algo especial preparado. Durante a sobremesa, Gabriel se levantou da mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira de Helena, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Helena, você salvou minha vida de todas as formas possíveis. Salvou minha vida física quando descobriu o câncer. Salvou minha vida emocional quando me ensinou a amar de verdade. E salvou minha alma quando me mostrou como ser uma pessoa melhor, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado simples, mas elegante. Helena, você quer se casar comigo? Não porque eu te devo alguma coisa, mas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida construindo uma família com você, cuidando uma do outro e sendo felizes juntos, perguntou Gabriel com voz emocionada, mas firme. Helena estava chorando tanto que mal conseguia falar, mas estendeu a mão para ele colocar o anel e disse, sim, Gabriel, sim, eu quero me casar com você. Eu te amo e também quero construir uma vida inteira ao seu lado. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia pequena, mas muito emocionante, na igreja da cidade onde Helena tinha crescido. A mãe dela, Dona Carmen, estava radiante vendo a filha se casar com um homem que claramente a amava e a valorizava de forma genuína. Gabriel fez questão de convidar toda a equipe médica que tinha cuidado dele,
incluindo os médicos que inicialmente tinham duvidado de Helena. Durante o discurso na festa, ele falou sobre como o amor verdadeiro pode nascer das situações mais inesperadas e como Helena tinha transformado completamente sua vida para melhor. Helena me ensinou que sabedoria não tem nada a ver com diplomas ou posição social. Ela me mostrou que as pessoas mais simples podem carregar os conhecimentos mais valiosos e que devemos sempre escutar com humildade quem se importa conosco, disse Gabriel diante de todos os convidados. Nosso amor nasceu do cuidado, cresceu na adversidade e se fortaleceu na gratidão mútua. Tenho certeza de que vamos ser felizes para sempre. O primeiro ano de casamento foi uma fase de descobertas e adaptações maravilhosas. Gabriel ajudou Helena a se inscrever no curso de enfermagem, cumprindo a promessa que tinha feito durante o tratamento. Helena descobriu que tinha uma facilidade natural para os estudos médicos, provavelmente desenvolvida durante todos os meses cuidando de Gabriel e pesquisando sobre oncologia. Gabriel também mudou completamente sua rotina de trabalho, delegando mais responsabilidades para poder passar mais tempo em casa com Helena e se dedicar à vida pessoal que tinha negligenciado por tantos anos. Eles viajaram juntos para vários lugares que Gabriel queria mostrar para Helena, mas desta vez as viagens eram verdadeiras luas de mel, não compromissos profissionais. Helena conheceu praias paradisíacas, cidades históricas e paisagens montanhosas que só tinha visto em fotografias. Gabriel descobriu o prazer de viajar por prazer, sem agenda de reuniões ou pressão de fechar negócios, apenas curtindo cada momento ao lado da mulher que amava. 2 anos após o casamento, Helena descobriu que estava grávida. A notícia chegou durante uma consulta de rotina com o ginecologista, e ela decidiu fazer uma surpresa para Gabriel. Quando ele chegou em casa do trabalho, encontrou um embrulho pequeno em cima da mesa da sala, com um cartão que dizia: "Para o papai mais especial do mundo." Dentro do embrulho estava o resultado do exame de gravidez positivo. Gabriel gritou de alegria e levantou Helena no colo, girando com ela pela sala e repetindo: "Nós vamos ter um bebê. Helena, nós vamos ser pais." A gravidez foi tranquila e cheia de momentos especiais. Gabriel se tornou um marido ainda mais atencioso, se preocupando com cada detalhe da alimentação e do bem-estar de Helena. Ele conversava com a barriga dela todas as noites, contando histórias sobre como tinha conhecido a mamãe e como ela era uma pessoa especial que tinha salvado a vida do papai. Helena ficava emocionada ouvindo Gabriel falar com o bebê, sabendo que seria um pai maravilhoso. O filho deles nasceu numa manhã ensolarada de primavera, um menino saudável que Gabriel insistiu em chamar de Roberto, em homenagem ao pai de Helena. Seu avô Roberto foi um homem corajoso que deixou uma filha sábia e amorosa para cuidar do mundo. Nosso Roberto vai crescer conhecendo essa história e sabendo como é importante valorizar as pessoas especiais que Deus coloca em nossas vidas, disse Gabriel no dia em que registraram o nome do bebê. Hoje, 5 anos depois da descoberta do câncer, Gabriel e Helena formam uma família feliz e próspera. Gabriel se tornou um empresário mais humano e socialmente responsável, sempre lembrando da lição que Helena lhe ensinou sobre a importância de escutar e valorizar todas as pessoas. Helena se formou em enfermagem com notas excelentes e trabalha no mesmo hospital onde Gabriel foi tratado, especializando-se em oncologia e ajudando outras famílias a enfrentar o câncer com esperança e conhecimento. Eles criaram uma tradição especial de celebrar, todo ano no dia em que o câncer foi descoberto, o dia da segunda chance. Nesse dia, eles visitam pacientes com câncer no hospital, levando flores e palavras de encorajamento, contando sua história como prova de que é possível vencer a doença e encontrar felicidade mesmo nas situações mais difíceis. Nossa história prova que o amor verdadeiro pode nascer quando menos esperamos, e que as pessoas mais importantes de nossas vidas podem estar bem pertinho de nós, esperando apenas que tenhamos a humildade de reconhecer seu valor. Helena sempre diz para os pacientes que eles visitam: